Olá, meus amigos do Facebook. Nessa manhã maravilhosa, eu quero desejar que Deus em Cristo conceda um dia abençoado para todos vocês. Estou passando por aqui com a intenção de deixar para a nossa meditação um pouco da palavra do nosso Deus. Está escrito na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 18 e 19. Romanos capítulo 5, versículo 18 e 19. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Glória a Deus por essa palavra. Irmãos, a palavra de Deus, a qual nós lemos aqui nessa manhã, nos revela a atitude de duas pessoas. A primeira, o apóstolo Paulo estava se referindo ao primeiro homem criado pelo Deus Todo-Poderoso, Adão. E o segundo homem, ou a segunda pessoa a qual o apóstolo Paulo se refere, é a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Inclusive, o tema desse capítulo, que é o capítulo 5, aliás, o tema desse assunto, porque o tema desse assunto já entra aqui aos Romanos 5, versículo 12 em diante. E o tema nos diz: por um homem vieram o pecado e a morte, por um homem também veio a graça. Nós somos sabedores que Deus, ao tomar a decisão de criar o homem ali no jardim do Éden, o homem foi criado com várias finalidades. Um deles, prestar culto a Deus, ser obediente a Deus, ter amizade com Deus, ter comunhão com Deus. No entanto, nós cremos, alguns não creem dessa maneira, mas nós cremos que o ser humano ele foi dotado de consciência, foi dotado de capacidade para decidir, escolher entre o bem e o mal, entre o certo e entre o errado, entre obedecer a Deus e entre desobedecer a Deus. O homem não foi criado como uma máquina, o homem foi criado com o livre-arbítrio. E Adão, infelizmente, decidiu entrar por um outro caminho, o caminho da desobediência. E nos diz a Bíblia que por um só homem, pelo ato de um só homem, se referindo a Adão, veio o pecado a esse mundo, veio a morte a esse mundo. Todos os descendentes de Adão se tornaram pecadores, inimigos de Deus de uma certa forma devido ao pecado. Porém, por intermédio da graça de Deus, na plenitude do tempo, no momento certo, enviou Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, ele nos diz que pela ofensa de um só homem, veio juízo sobre toda a humanidade, se referindo a Adão. No entanto, ou porém, pela obediência de um só homem, se referindo a Jesus Cristo, todos nós podemos alcançar a salvação. O apóstolo Paulo fala que essa salvação ela não é alcançada através dos nossos próprios atos de justiça, mas através da graça de Deus. E o que é a graça? Como muitos irmãos sabem, outros não sabem, a graça significa favor imerecido da parte de Deus. Nós não merecíamos esse privilégio de ter sido alcançados por Deus, mas através da graça Deus tem nos dado essa oportunidade. Medite nessa palavra. Não se esqueça, você pode estar afastado de Deus, você pode ter perdido a comunhão com Deus, mas não é o fim. Se você crê em Jesus, se arrepender dos seus pecados, se derramar na presença de Deus em arrependimento, Deus te aceita de volta como uma ovelha voltando para o aprisco. Que Deus em Cristo abençoe você, abençoe toda a sua família. Lembre-se, breve Jesus Cristo estará ordenando
o tocar da trombeta, e assim os cristãos serão levados desse mundo. Como está a sua vida? Se prepare, fique preparado. Que Deus abençoe você.